Agora a gente vai falar aqui no nosso Fica Alerta sobre dengue. Olha, é um aviso importante para você, tá? Olha, segundo os dados epidemiológicos divulgados pelo Ministério da Saúde, em 2022, o Brasil registrou 1.016 mortes por dengue, algo nunca visto desde a década de 1980, quando a doença ressurgiu no país. Vamos ao vivo com o Bruno Protásio para a gente trazer para a população esse alerta importantíssimo, até porque, diferentemente, né, Bruno, da Covid, quando a gente não consegue ver, por exemplo, o vírus, a dengue, a gente sabe onde está o mosquito, como o mosquito se reproduz, como ele vai picar as pessoas e assim passar não só a dengue, mas a zika, chikungunya, enfim, uma série de problemas, né, Bruno? Então é importante ter esse alerta sempre também para a nossa população, né, Bruno? Não é nada novo, né, Edson? Os cuidados, todo mundo sabe como pode agir nesse caso, porque todos os anos a gente fala dos cuidados necessários para conter a proliferação do Aedes aegypti. Então, a gente vai usar esses dados como base para, mais uma vez, trazer esse alerta, porque em 2022, como você já trouxe, foram 1.016 óbitos no país, uma taxa altíssima. Em 2015, a gente teve o maior número de mortes registrados, foram 986, então já superou este ano que a gente teve agora, que passou. O número de casos notificados de dengue chegou a quase 1,5 milhão no país também, Edson. Muito diferente do que foi em 2021, quando 544 mil foram registrados. Olha o salto que a gente teve de um ano para o outro. Aqui em Alagoas, segundo os dados que a gente recebeu do Ministério da Saúde, em 2021 foram 10.240 casos com 2 óbitos. Em 2022 foram 41.196 casos e 6 óbitos. Nós vamos conversar agora com o infectologista, o Dr. Renê Oliveira, ao vivo no Fique Alerta, para trazer essas informações, esses pontos que a gente precisa reforçar. Primeiro, doutor Renê, os dados, eles assustam, né? Quando você olha para o número e o aumento do número de casos e de óbitos também em todo o país. Sim, são números assustadores, né? Tanto dengue como chikungunya. Um aumento expressivo no número de casos de chikungunya e também nunca tivemos um número tão alto de notificações com relação à parte da dengue. Está muito, muito preocupante, sim. E nesse sentido, a gente precisa ter mais atenção e mais cuidado. Então, nosso maior aliado é que a gente já sabe como agir e sabe como conter, mas ainda é preciso colocar em prática, né, doutor? Quais são os cuidados básicos que a gente deve seguir? O foco é no Aedes, principalmente com relação à fêmea, porque a fêmea ela precisa do sangue, precisa picar o ser humano exatamente para ter condições de ter um quantitativo de ovos saudáveis, para que aconteça a perpetuação da espécie, né? Qual é o nosso cuidado? Nós precisamos bloquear o desenvolvimento do mosquito da dengue. Como? Com os cuidados que nós já sabemos. O mosquito da dengue é um mosquito de hábitos diurnos, não é noturno, não é a muriçoca comum. É durante o dia, principalmente pela manhã, logo cedo, e no final da tarde. A utilização de um repelente e a proteção da sua casa nesses momentos é fundamental. E aqueles cuidados que sempre falamos. Cuidado com a água parada. O mosquito, ele adora água parada. Ele precisa do calor. Quanto mais quente, por isso que o verão é a época mais perigosa. Por isso que agora, em Maceió, Alagoas, estamos no período de chuvas, né? Então, verão chuvoso, pior ainda. Nós precisamos ter esse cuidado. Pneus, sempre falamos nos pneus, vasos, plantas com água. E também, assim, não esquecer nunca que o mosquito ele pode ficar ali naquele local por muitos dias. Mesmo que aquele recipiente ele não tenha água, ele pode passar de um verão para o outro. Mais de 450 dias até o momento que apareça a água e ele volte a se desenvolver. O senhor alertou que, além da dengue, os casos de chikungunya também aumentaram bastante. E esse mosquito, infelizmente, através dele é possível pegar, além da dengue, a chikungunya e a zika. Exatamente. Controlando o mosquito o Aedes, nós controlamos essas 3 doenças, que são doenças extremamente graves. A dengue pode levar à morte, como vimos, né? Um aumento expressivo no número de mortos.
Dengue é uma doença bifásica. Se você passa pela primeira fase, que é a fase febril, dor de cabeça, etc., e caminha para a fase da dengue hemorrágica, o risco de morte é muito grande. A chikungunya é diferente, pode não levar à morte, mas leva a pessoa a ficar incapacitada muitas vezes, muita dor nas articulações. E a zika, a preocupação maior é com as gestantes. Por quê? Pela possibilidade de malformação do feto, né, após o nascimento. No caso da dengue, que pode evoluir para a morte, doutor, a gente já convive com essa doença há muitos anos. Pode existir um certo relaxamento da população, mas ela pode ser considerada uma doença imprevisível, que pode evoluir mais fácil para um quadro mais grave? Sim. Previsível, talvez, imprevisível. Fica difícil, porque depende da situação daquela pessoa. Se for na primeira infecção, não. A possibilidade de caminhar para o agravamento é menor. Agora, se a pessoa já teve uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque nós podemos pegar 4 vezes o vírus da dengue, o risco de caminhar para uma dengue hemorrágica é bem maior, bem maior. Muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Os dados, eles assustam quando a gente faz o comparativo, Edson, dos últimos anos e, mais uma vez, reforçam o alerta. Em todo o país, nós tivemos 1.016 mortes pela dengue só no ano passado. Os casos notificados foram também de um salto impressionante de 2021 e 2022. Para que em 2023 isso não se repita, a gente precisa tomar todos estes cuidados que o doutor acabou de passar para a gente. Muitos que já fazem parte do nosso dia a dia a gente já conhece, mas às vezes há o relaxamento. E não basta somente eu me precaver se o vizinho ou vice-versa não fizer a parte dele. Então todos nós precisamos ter esses cuidados no dia a dia. Volto com você. Exatamente, cuidado de todos para evitar, né, exatamente que mais pessoas tenham dengue, possam evoluir para casos graves e morram de dengue, né? A gente teve aí 1.000 mortes ano passado em todo o Brasil por conta de complicações causadas pela dengue. Eu agradeço ao doutor René pela participação, obrigado Bruno, ao vivo, e a gente já sabe como cuidar, como proteger, como evitar, inclusive, que o mosquito se prolifere. É nesse período, no verão, inclusive, que há mais incidência de reprodução do mosquito. Então, não deixa a água acumulada. Se tiver uma situação como essa aqui, na casa vizinha sua, denuncia, tá? Não pode acontecer aqui. O proprietário é responsável, inclusive, para evitar com que isso aconteça. Pode ser punido, pode ser multado. Deixe, inclusive, que os agentes de saúde entrem na sua casa para jogar, não é um remédio, mas, enfim, esse produto, né, que a gente conhece há anos, né, que vai, inclusive, evitar que o mosquito, naquela água ali, no pratinho de planta, que a gente tem que trocar todo dia, evitar acumular, inclusive, isso, garrafa para baixo, enfim, a gente sabe o que fazer para evitar a contaminação, na verdade, a proliferação do mosquito e, consequentemente, a contaminação por dengue. Cada um tem que fazer a sua parte. Importante para a gente não ter esse aumento de casos, que tenhamos esse ano agora uma redução nesses casos.